Nicodemo aparece discretamente no Evangelho de João, descrito como um fariseu, mestre da lei e membro do Sinédrio, o conselho mais poderoso de Israel. Entre líderes que perseguiam Jesus, ele se destaca por uma inquietação profunda em sua alma. Não era um homem comum, mas alguém influente e respeitado, com autoridade para julgar o povo. Porém, em seu coração havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Por isso, decidiu procurar Jesus em segredo. A Bíblia registra que Nicodemo foi ao encontro do Mestre durante a noite. Esse detalhe carrega um simbolismo poderoso. A noite não era apenas o momento em que o silêncio encobria suas intenções, mas também a representação espiritual da sua condição. Buscava luz em meio às trevas. Ele estava dividido entre o prestígio religioso e a verdade que começava a despontar em seu coração. Aquele encontro mudaria seu destino. Enquanto muitos fariseus tramavam contra Jesus, Nicodemo se aproximava. Mas não podia se expor diante dos outros. Seu prestígio estava em jogo. Sua reputação como mestre da lei corria perigo. Procurar Jesus em público significaria colocar em risco tudo o que tinha construído. Mesmo assim, algo dentro dele o impelia a buscar a verdade. A coragem ainda não era plena, mas a sede de respostas era maior que o medo. Na escuridão da noite, Nicodemo inicia sua conversa chamando Jesus de Rabi. Reconhece que ele vinha de Deus, pois ninguém poderia realizar os sinais que fazia se o Altíssimo não estivesse com ele. Era um reconhecimento raro vindo de um líder religioso. Ali começava uma revelação que ultrapassava sua compreensão. Esse primeiro passo nos mostra que Nicodemo não era como os outros. Ele não foi um perseguidor cego, mas alguém que, apesar das amarras religiosas, desejava a verdade. Esse encontro noturno é um dos momentos mais fascinantes do Evangelho. Um mestre terreno sentado diante do mestre eterno. Jesus não responde com elogios à introdução de Nicodemo. Pelo contrário, vai direto ao ponto. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para um fariseu, guardião da lei, essas palavras eram desconcertantes. Como um homem já velho poderia nascer de novo? A lógica humana não compreendia o mistério espiritual. Nicodemo tenta racionalizar. Ele pensa em voltar ao ventre da mãe, em um renascimento físico impossível. Mas Jesus estava falando de algo mais profundo. O nascimento que vem da água e do Espírito. Era um convite para deixar para trás a religiosidade vazia e experimentar a transformação divina. Nicodemo, homem culto, se vê perplexo diante da simplicidade de uma verdade eterna. Jesus revela que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que nasce de novo. Nicodemo, acostumado a regras e tradições, se depara com um mistério que não podia controlar. Era o início de uma ruptura interna, um choque entre a segurança das leis humanas e a liberdade do espírito. Foi nesse diálogo que Jesus pronunciou a frase mais conhecida da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Nicodemo foi o primeiro a ouvir essa revelação, antes que fosse proclamada às multidões. Poucos se lembram de que o versículo mais repetido das Escrituras foi dirigido não a discípulos, não à multidão, mas a um fariseu que buscava respostas no silêncio da noite. Isso mostra que Deus revela seus maiores tesouros até para aqueles que parecem estar longe, mas cujo coração se abre para a verdade. Depois desse encontro, Nicodemo desaparece das narrativas por um tempo. Porém, sua vida havia sido marcada. Ele não teve a coragem de se declarar abertamente discípulo, mas o coração já não era o mesmo. O fogo da verdade estava aceso, mesmo que escondido debaixo da capa da religiosidade. Em João 7, durante uma reunião do Sinédrio, os líderes planejavam prender Jesus. Nesse momento, Nicodemo dá um passo à frente. Ele não declara sua fé, mas faz uma pergunta que desarma seus companheiros. Acaso a nossa lei julga um homem antes de ouvi-lo? Uma frase simples, mas que revelou sua defesa implícita do Nazareno.
Os outros fariseus o ridicularizaram, perguntando se ele também era da Galileia. Nicodemo volta ao silêncio, mas sua postura foi registrada. Era como se João quisesse mostrar que, mesmo entre os religiosos, havia vozes diferentes, ainda que tímidas. Nicodemo vivia uma luta que muitos enfrentam até hoje: fé oculta versus medo da rejeição. Seu coração reconhecia a verdade, mas suas mãos ainda não estavam livres das correntes do sistema religioso. O tempo mostraria se ele permaneceria oculto ou se finalmente se revelaria. Essa tensão faz de Nicodemo um personagem profundamente humano. Ele representa aqueles que estão no limite entre o medo e a fé, entre a tradição e a revelação. Sua história ainda não estava completa. O clímax chega no dia da crucificação. Jesus, condenado e exposto, foi rejeitado pela maioria. Os discípulos mais próximos haviam fugido. Os líderes religiosos celebravam sua aparente vitória. Os soldados romanos zombavam. E o Filho de Deus, despido, agonizava diante de todos. Nesse cenário sombrio, surge novamente a figura silenciosa de Nicodemo. Não mais escondido, não mais na noite, mas agora diante da cruz. Ele se une a José de Arimateia, outro discípulo secreto, e juntos decidem realizar um ato de ousadia: pedir o corpo de Jesus para dar-lhe sepultura digna. Era um risco imenso. Cuidar de um condenado expunha ambos à crítica, ao desprezo e até à perseguição. Nicodemo, membro respeitado do Sinédrio, sabia que seu ato o colocava contra o sistema que servira durante toda a vida. Mas algo mudou. O encontro com Jesus não podia mais ser negado. Nicodemo traz consigo quase 35 quilos de mirra e aloés para embalsamar o corpo. Essa quantidade era usada apenas para reis. Era como se, mesmo morto, Jesus recebesse a honra de realeza que o mundo lhe negou. Nicodemo reconhecia em silêncio: aquele crucificado era o verdadeiro rei. Aquele gesto foi sua declaração pública de fé. Na hora em que muitos abandonaram, Nicodemo se aproximou. Ele deixou a noite definitivamente e entrou na luz, expondo sua devoção diante de todos. A cena do sepultamento é marcada por contrastes. Enquanto soldados e líderes judeus viam apenas um corpo derrotado, Nicodemo via um rei. Os panos de linho foram cuidadosamente preparados e os aromas raros espalhados sobre o corpo. Cada detalhe transmitia dignidade. Jesus, que não tivera onde reclinar a cabeça em vida, recebeu de Nicodemo uma honra digna da realeza em sua morte. Esse gesto silencioso carrega um poder profético. A profecia de Isaías dizia que o Messias seria contado entre os transgressores, mas também teria sua sepultura com os ricos. E foi exatamente o que aconteceu. Nicodemo e José de Arimateia, homens de posição elevada, cumpriram sem perceber um anúncio milenar das Escrituras. O sepulcro usado era novo, nunca ocupado, pertencente a José. Mas o detalhe que poucos lembram é que Nicodemo participou ativamente, trazendo o que era necessário para o preparo do corpo. Aquele momento revelou sua transformação, do fariseu da noite ao discípulo que agora se expunha em plena luz. Seu ato foi público, visível a todos. Nicodemo já não podia mais esconder sua fé. Cuidar do corpo de Jesus não era apenas uma obra de piedade, mas uma confissão silenciosa de que aquele crucificado era digno de honra e glória. Esse gesto se tornou sua pregação mais poderosa. Sem palavras, sem discursos, Nicodemo proclamava ao mundo: "Eu sei quem ele é." A decisão de Nicodemo não foi sem consequências. Ser visto tocando no corpo de Jesus poderia significar exclusão do sinédrio, perda de posição social e desprezo entre os próprios fariseus. Ele sabia disso, mas não hesitou. A fé escondida já não tinha espaço, pois a cruz havia revelado a verdade definitiva. A tradição cristã afirma que Nicodemo foi perseguido após esses acontecimentos.
Muitos estudiosos acreditam que ele perdeu riquezas e foi rejeitado pela elite religiosa. Seu ato de amor teve um preço alto, mas demonstrou sua fidelidade. Ele escolheu a luz, mesmo quando a escuridão parecia dominar. Ao contrário de muitos discípulos que fugiram com medo, Nicodemo se aproximou. Esse contraste é profundo. O fariseu, antes inseguro, se torna o homem que honra Jesus no momento mais difícil. Seu gesto mostra que a verdadeira fé não é medida pela rapidez da confissão, mas pela coragem diante das trevas. O silêncio de Nicodemo diante da multidão não era mais o silêncio do medo, mas o silêncio da decisão. Ele já não precisava de títulos, nem de prestígio, porque havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. O fariseu respeitado se tornou servo de um rei crucificado. Esse é o preço da coragem. Perder tudo diante dos homens, mas ganhar a eternidade diante de Deus. Poucos percebem os detalhes ocultos do nome Nicodemo. Em hebraico, Nakdimon pode ser traduzido como aquele que traz luz ou inocente do sangue. É irônico e revelador. Ele, que começou sua história nas sombras da noite, terminou trazendo luz ao honrar Jesus em plena exposição pública. Seu nome cumpriu sua missão. Além disso, a quantidade de especiarias trazida por Nicodemo não era comum. Era o tipo de homenagem reservada para reis e imperadores. Mesmo morto, Jesus recebeu de um fariseu o reconhecimento de sua realeza. O gesto não foi apenas de piedade, mas um sinal profético do reinado eterno do Messias. Outro detalhe pouco falado, ao tocar no corpo ensanguentado de Jesus, Nicodemo se tornava ritualmente impuro para a Páscoa. Isso significa que ele sacrificou sua participação nas festas religiosas mais importantes de Israel. Em outras palavras, preferiu o cordeiro verdadeiro ao ritual simbólico. A profecia de Isaías 53, que descrevia o servo sofredor, se cumpre em cada detalhe. Nicodemo e José de Arimateia foram instrumentos desse cumprimento, mesmo sem entender toda a profundidade do que faziam. A mão de Deus guiava cada gesto silencioso. Nicodemo não apenas cuidou de um corpo, ele se tornou parte viva da revelação divina, um testemunho silencioso de que Jesus era o Filho de Deus. A trajetória de Nicodemo é um espelho para todos nós. Ele começou escondido, buscando Jesus na noite, com medo das opiniões. Passou pelo conflito interno, tentando equilibrar tradição e fé, mas terminou dando um testemunho público, honrando o Cristo quando parecia derrotado. Sua vida mostra que não importa como começamos, mas como decidimos terminar. Sua coragem silenciosa ecoa até hoje. Quando todos esperavam silêncio, ele proclamou com suas mãos o que sua boca não ousara dizer: Jesus é o Rei. Nicodemo não pregou sermões, não escreveu cartas, mas sua ação se tornou uma mensagem eterna. Ele representa aqueles que vivem entre o medo e a fé, mas que, diante da cruz, decidem se posicionar. Sua história é pouco falada, mas carrega um poder imenso. Nicodemo é o lembrete de que a luz sempre vence as trevas. Hoje, muitos ainda vivem a fé como ele viveu no início, em segredo, escondidos pela noite. Mas a cruz nos chama à decisão. Não há mais espaço para a escuridão, porque aquele que morreu e ressuscitou nos chama para viver à luz do dia. E você? Está vivendo sua fé em segredo? Ou já decidiu honrar a Jesus em público? Comente sua reflexão, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para que mais pessoas descubram histórias ocultas e poderosas da Bíblia.